Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer novamente a Rosana pela oportunidade de trazer o trabalho do BTL para vocês. Como ela falou, a Érica, além de ser uma das responsáveis pelo escritório, ela também é minha irmã. Eu trabalho com ela já há algum tempo. Já morei 2 vezes nos Estados Unidos e também no Canadá. Hoje eu estou aqui no Brasil, então eu ajudo atendendo alguns clientes, fazendo algumas palestras. Ela normalmente está presente, como a Rosana falou, mas dessa vez ela teve alguns contratempos e não pôde vir dos Estados Unidos para cá. Meu tema vai ser exatamente os tipos de visto que vocês vão ter disponibilidade para poder residir nos Estados Unidos de forma temporária ou até permanente. Como eu falei, eu represento o BTL. A Elana, o Francis e a Érica, eles fazem parte do BTL, são os advogados que vão fazer as consultas individuais com vocês se vocês chegarem a ter interesse em procurar o nosso serviço, tá? A gente fica localizado em Orlando, numa área bem próxima à Universal Studios, então uma área super central, principalmente quem vai passear, sempre busca os parques e vai ter a oportunidade de se informar mais sobre a imigração. Entrando diretamente no assunto, a gente separa na realidade 2 tipos de visto, tá? O não imigrante e o imigrante. É super importante a gente ter na cabeça que, por mais que você esteja com visto de trabalho, com uma das opções que eu vou falar, que você fique 3 anos, 6 anos, é um visto de não imigrante. O visto de imigrante são aqueles vistos que dão acesso diretamente ao Green Card. Então você vai ter o visto de residente permanente logo de início, tá? E os outros vistos de não imigrante não. Eles podem dar acesso ao Green Card, mas de início eles são de não imigrante. Essa é a primeira parte mais importante para saber a diferenciação dos 2 tipos. Os vistos de não imigrantes mais utilizados estão listados aqui: B1, H1, E2, F1, L1, P e o O. O B1 e o B2 é o visto básico de turista que normalmente a gente tira para ir para Disney, fazer compra em Nova York, passear, se divertir. E o que tem acontecido na realidade com o B1 é que muito brasileiro tem ido para testar a moradia nos Estados Unidos e acaba cometendo alguns erros, como matricular os filhos em colégio público. O governo americano autoriza, mas a imigração não. Isso significa que se você quiser mudar o seu status de visto, você vai ter um problema. E até mesmo para renovar o seu visto de turista, certo? Então é um erro que, por favor, não cometa. Tá? Acontece muitas vezes a gente escuta um parente, um aderente, um vizinho: eu fui e fiz, deu certo. Mas não é o correto. Você pode ter problemas com a imigração, tá? O próximo visto que eu vou falar é o H1. O H1 já é um visto de trabalho temporário, certo? O requerente desse visto, ele precisa ser bacharel. Ele precisa ter uma graduação e ele precisa ter uma proposta de emprego de uma companhia americana, certo? Desculpa. Ele tem que ter essa proposta de emprego de uma empresa americana. Ele vai ter um visto que vai ter duração de 3 anos, certo? Esse visto vai te dar direito a trabalhar nessa empresa específica, mas você não fica só vinculado com essa empresa. Se você tiver uma outra proposta melhor, esse visto pode ser alterado. O que não pode acontecer nunca no caso do H1 é você ser demitido. Se você for demitido do emprego, você vai ter o seu visto cancelado. Ok? O visto H1, ele é renovável por mais 3 anos. E é o único dos vistos que você precisa passar por uma loteria. O que é que significa loteria? A loteria, o governo americano te dá 65 mil vagas para esse tipo de visto. Mas, em média, são 200 mil inscritos todo ano. Então, significa que eles vão fazer um sorteio eletrônico. Não existe nenhuma pré-seleção para esse sorteio, ele é feito automaticamente. E dentro dessas 65 mil vagas, se você se encaixar, você vai ter o seu processo analisado. Ok? O E2
é um tipo de visto, e o L1 também, que eu vou fazer slides mais específicos, porque eles são mais utilizados, certo? O F1 é o visto de estudante. O visto de estudante, muita gente tem utilizado também para ir passar um tempo com a família, mas lembrando que o F1 você não pode também trabalhar. Mas os seus filhos, eles podem estudar em colégio público americano. Isso é uma vantagem, porque você tem essa possibilidade de fazer o teste e poder colocar os seus filhos para estudar numa escola pública americana, certo? O P e o O são vistos extremamente parecidos, mas o P é utilizado muito por atletas que vão participar de alguma competição, por jornalista que vai fazer uma matéria no exterior, no caso nos Estados Unidos, então eles se utilizam do P. É um visto temporário para aquela atividade. Já o O é um visto que você vai ter por mais tempo, como é o caso do jogador de futebol que vai jogar num clube americano, certo? Então ele faz esse tipo de visto, ou um jornalista da Globo que vai ser correspondente no Nova York, ele também faz esse tipo de visto O, que é um visto mais longo. Ele precisa ter uma habilidade extraordinária, precisa ficar comprovado isso, certo? O E2. O E2 é um visto que, primeiramente, ele não é um visto para brasileiro. Ele é um visto para brasileiro que tem dupla cidadania. Você me pergunta, e quais cidadanias? Eu vou citar alguns exemplos, como está aqui no próprio slide, que é a cidadania italiana, que é extremamente comum no Brasil, a cidadania alemã, argentina e espanhola. Existe um rol de outras cidadanias que, quando eu estiver lá fora, eu posso passar para vocês. São várias, então, assim, para eu colocar aqui fica complicado. Portuguesa também? Não, portuguesa não. Mas espanhola sim, né? Espanhola sim. Então, você tendo essa segunda cidadania, você pode aplicar o E2. O E2 tem um detalhe que, diferente de alguns vistos não imigratórios, ele não leva ao Green Card. Você pode renovar o E2 indefinidamente, mas você não vai ter acesso ao Green Card. Você precisa ter para o E2, você vai abrir um negócio. Você não precisa estar vinculado com nenhuma empresa no Brasil ou no seu país de dupla cidadania. No caso, Itália, Espanha. Você não precisa ter uma empresa fora para abrir uma empresa nos Estados Unidos ou comprar um negócio, certo? Você precisa fazer um investimento substancial. É uma pergunta que se faz muito. O que é investimento substancial? O investimento substancial é aquilo que vai ficar demonstrado que você precisa para abrir o seu negócio e um certo capital de giro para manter o negócio no início. Significa que se eu abrir uma floricultura, eu vou precisar de $50 mil, um exemplo. Mas se eu abrir um restaurante, a gente sabe que uma cozinha industrial e todos os materiais são bem caros. Significa que eu vou precisar de um investimento de 150 mil, um exemplo. Então eu não posso querer abrir um restaurante que foi verificado que eu gastaria 150 mil com 50 mil. Então o investimento substancial é isso. Como eu provo o investimento substancial? Com ponto comercial já alugado, com maquinário sendo comprado, com transferência de dinheiro para os Estados Unidos. Então, tudo isso são formas de eu provar que eu tenho uma condição de ter esta empresa e manter esta empresa. O visto ele dura de 2 a 5 anos, como eu falei, renovados indeterminadamente. A duração vai depender do negócio. Quanto maior o negócio, maior a duração que você vai ter nesse primeiro instante do visto. E você pode renovar indefinidamente, desde que você se mantenha como proprietário do negócio. Você não pode se desfazer do negócio. Ok? Como fica, desculpa, talvez vai falar, mas como fica o cônjuge? Certo, vou passar para isso. O cônjuge, nesse caso, ele também recebe autorização de trabalho e ele não é vinculado à empresa. Tá? Ele pode trabalhar em qualquer lugar. Agora, os filhos menores de 21 anos, mesmo que depois eles façam 21 ou cheguem na idade de trabalhar, eles não têm acesso ao Work Permit, ok? Além disso, para o visto E2, é super importante você ter um plano de negócio. É você demonstrar que esse seu negócio é viável e vai ser rentável.
e pelos próximos 5 anos. É um plano de negócio mais extenso, certo? Tem que ficar comprovado a viabilidade do negócio. Eduardo, existe algum problema em fazer a transferência de dinheiro para uma pessoa que não tem capacidade financeira ou de ter transferido, de fazer uma doação para ela comprar um negócio para o E2 ou não? Olha só, eu vou responder pergunta no final, tá certo? Eu vou dar continuidade, mas eu te respondo, tu quer anotar a tua pergunta, que no final eu te respondo, pode ser assim? Tá. Outro visto super utilizado é o L1. O L1, diferentemente do E2, o L1 ele vale para brasileiro, tá ok? Mas, para o L1, você precisa ter uma empresa no Brasil. Qualquer empresa, não. A empresa ela precisa ter uma certa grandiosidade, vamos assim dizer. Ela precisa ter condições suficientes para manter uma empresa nos Estados Unidos. Ok? A sua filial nos Estados Unidos, ela não precisa ser no mesmo ramo. Então, se você tem um posto de gasolina no Brasil e quer abrir uma Subway nos Estados Unidos, um restaurante que seja nos Estados Unidos, você pode, tá? Então você vai transferir um funcionário seu, ou você mesmo, sócio da empresa, para a empresa americana. Tem que ser sempre cargos executivos. Então isso demonstra que a empresa tem que ser grande. Você tem que ter subordinados, certo? Ou um gerente, ou um executivo, ou o próprio sócio, ele precisa ter subordinados. Não adianta ser, por exemplo, um gerente de um restaurante que é gerente de garçons. Não, ele precisa ser gerente de profissionais, certo? Senão, não se configura para L1. Existe para o L1 duas opções, como eu coloquei aqui, que é você fazer o seu negócio do zero ou você comprar um negócio já existente. Funciona da mesma forma. A empresa brasileira ela tem que ser proprietária da empresa americana. Não importa se são os 3 sócios, se são 3 sócios cada um com um terço. O que importa é que a empresa brasileira ela tenha mais de 51%. Ok? É empresa para empresa. Então, um dos requisitos do L1, deixa eu sair aqui, são exatamente o sócio, o executivo ou gerente, eles têm que ter um vínculo empregatício ou a propriedade da empresa por pelo menos 1 ano nos últimos 3 anos. Ele tem que ter esse ano, é obrigatório. Além disso, como eu já falei, é feita uma análise da capacidade da empresa no Brasil, certo? Se ela tem realmente condições de fazer esse aporte financeiro, esse investimento e manter a empresa durante o primeiro ano. A empresa americana, ela fica dependente financeiramente da empresa brasileira pelo primeiro ano. Então a imigração ela vai analisar a sua empresa brasileira, seu imposto de renda, extrato bancário, todas essas questões no primeiro ano da empresa. Para a sua renovação de L1, aí sim, a sua empresa americana ela vai ter que demonstrar que se sustenta só, certo? E vai ter que ter um quadro de funcionários suficiente para se comprovar, se demonstrar uma hierarquia. Ok? E o que seria a hierarquia? Que tem que existir tanto na empresa brasileira como ela tem que existir na empresa americana após o primeiro ano, certo? É você ter na sua empresa diretores, sócios e executivo a ser transferido como L1, gerenciando outros gerentes e ou profissionais. Você pode ver que funcionários de base que não exigem diploma, eles nunca podem qualificar para o L1. Sempre tem que estar em cima da pirâmide ou ao menos no meio, e que esses gerentes sejam superiores a outros funcionários profissionais. Tá certo? Como eu falei, ele precisa ter uma graduação, um diploma. E uma coisa que perguntaram do E2 também, o cônjuge aqui tem direito a trabalhar também, não fica vinculado ao negócio do L1. O cônjuge ele pode
trabalhar em qualquer outra empresa. Importante também que o L1, ele se transforma, não se transforma, né, que você vai aplicar, mas o L1 leva você ao Green Card também. Após o primeiro ano, sua empresa está ok, você tem um quadro de funcionários que demonstrou a hierarquia, você vai poder aplicar o seu Green Card. E você é tratado como um trabalhador prioritário. O que isso significa? Significa que o seu processo de Green Card ele vai ser mais rápido do que de várias outras pessoas. Tá ok? Passando dessa parte dos vistos de não imigrante, a gente vai pular para os vistos de imigrante, que é o EB-5, o EB-1, o EB-2 e 3. O EB-5, na realidade, é um dos vistos hoje que estão fazendo mais sucesso aqui no Brasil, e seria o visto que eu faria se eu tivesse $500 mil. O EB-5, como eu falei, e se eu tivesse, era o visto que eu faria, que é o visto que você vai investir um valor em um negócio. Não é um negócio propriamente dito, é um regional center. Certo? O seu dinheiro você vai investir de 500 mil a $1 milhão. Os 500 mil eles são para áreas que a gente chama Target Employment Area. São áreas menos desenvolvidas que precisam de financiamento e o governo americano autoriza esse Regional Center, que eu vou explicar um pouco mais à frente, a captar recursos estrangeiros para financiar projetos, certo? Então, o Regional Center ele tem diversos projetos que ele financia. Então, você empresta dinheiro ao Regional Center e o Regional Center patrocina projetos na área que é acordada com o governo americano, certo? O processo, como eu falei, ele leva direto ao Green Card. Você não precisa passar por nenhum visto de não imigrante, você vai diretamente receber o seu Green Card. O processo ele demora desse tipo de visto em torno de 14 meses. Então, 1 ano e 2 meses mais ou menos é a demora do processo do Green Card para o EB-5. Você recebe o Green Card por 2 anos, é um Green Card condicionado. O que é um Green Card condicional? É um Green Card que você vai estar vinculado, que o seu projeto de Regional Center, naquela região, ele gere 10 empregos, diretos ou indiretos. O que é que significa emprego indireto? Então, eu estou construindo uma fábrica de produto químico, um exemplo. Então, essa fábrica, ela abriu um restaurante do lado para atender os funcionários da fábrica, que abriu um hotel do lado para hospedar o pessoal que visita a fábrica. Então, esses empregos gerados, através desses outros meios, também são considerados empregos para o EB-5, certo? Complementando, a partir que, sendo assim, esse Green Card condicional de 2 anos, ele vai se transformar no Green Card definitivo, que é o Green Card de 10 anos, após a verificação da imigração desse teor aqui, certo? Então, você recebe o seu Green Card de 10 anos, após 5 anos, você pode se tornar cidadão americano, tá? Aplicar para a cidadania e ter o passaporte azulzinho lá, bonitinho. No finalzinho eu vou responder algumas perguntas, aí é só memorizar que aí eu respondo no final, tá? Como eu falei, explicar um pouco sobre o Regional Center, certo? É uma empresa americana, na realidade parece muito com uma instituição financeira, é uma instituição financeira que capta, como eu falei, os recursos estrangeiros, visando o desenvolvimento econômico de uma determinada região. A Érica, quando ela faz palestra, ela gosta muito de fazer uma ilustração. Na realidade, ela desenha uma bolinha, ela parte um pedaço da bola para cima, é o investidor principal, é a pessoa responsável pelo aquele Regional Center. Embaixo, várias partilhas e várias pessoas que vão colocar os seus 500 mil ou $1 milhão naquele investimento. E a gente faz umas setinhas conectando esse investimento, esse Regional Center, com os projetos. E aí o seu dinheiro vai para aquele projeto. Retorno.
O retorno do dinheiro, ele demora em torno de 5 a 7 anos, não, 6 a 7 anos normalmente. E aí você me pergunta, vou receber meu dinheiro de volta? É a mesma coisa que você estivesse abrindo um negócio seu, certo? Pode dar certo? Pode. Pode dar errado. Mas é muito difícil dar errado, certo? Por quê? Porque antes você vai fazer uma análise daquele projeto que você vai investir. Então você não vai simplesmente chegar hoje nos Estados Unidos e dizer, tome $500 mil e invista. Não. Você vai verificar quem é a pessoa que está no comando daquele Regional Center, se é uma pessoa que não se compara a nenhum político nosso, se aquela pessoa tem uma fama de bom pagador, o que é isso? Outras pessoas que investiram nesse Regional Center já receberam dinheiro de volta. E além disso, se esse dinheiro que está sendo emprestado, que passou na setinha lá para aquela empresa, do Regional Center para a empresa, aquela empresa não pagar esse empréstimo, o bem que está sendo construído é de propriedade do Regional Center. Então é uma garantia que se existe para que haja o pagamento desse empréstimo, certo? Uma coisa bem interessante que eu gosto desse visto na realidade é a questão de você não ter a necessidade de gerenciar o projeto. Então você investe o dinheiro, vai viver sua vida nos Estados Unidos, vai trabalhar, vai abrir um outro negócio menor e acaba sendo bacana, porque você pode abrir um negócio, o L1 ele te onera um pouco, porque você tem que ter um quadro de funcionário, então tem que ser uma empresa grande, então teu investimento é mais alto. Então às vezes você acaba gastando basicamente o mesmo que você vai gastar no AB5, e o AB5 já te leva direto ao Green Card, certo? No final vocês podem tirar dúvidas, tá? O que precisarem podem tirar. O EB1 já é um visto, o EB1, o EB2 e o EB3 são vistos que eu vou pincelar na realidade, são vistos muito específicos. O EB1 é um visto de trabalhador extraordinário. Você precisa ser não mais apenas do que 1% das pessoas mais importantes da sua carreira. E isso não é fácil, certo? Acontece em muitos casos da gente ter modelo como Gisele Bündchen fazendo esse tipo de processo. Você tem chefes de cozinha extremamente renomados que fazem esse tipo de processo também, certo? Então existem 10 categorias que você tem e você precisa se encaixar em 3. Por exemplo, você tem que ter premiações, livros e artigos publicados. Não adianta ser no jornal da vizinho não, viu? Tem que ser um lugar importante. Você ter sido juiz em alguma competição, ou você ter um alto salário pela carreira que você tem. E outros requisitos mais que se alguém tiver aqui no 1%, tá? Depois a gente lá fora, eu passo para vocês alguns outros requisitos. O legal dele é que você em 15 dias pode ter o Green Card na mão. Com um Premium Process. Certo? Mas existe essa habilidade extraordinária, como eu falei, 1% no seu país de origem ou até no mundo. Tá? Eu acompanhei diretamente, falando sobre esse tipo de visto, diretamente o caso de um fotógrafo que a gente fez o processo de EB1, ele recebeu o Green Card, e realmente assim, era bolos e bolos de publicações, e é um processo que você precisa realmente demonstrar bastante evidência. O EB2 e o EB3 são vistos que dificilmente o brasileiro que reside aqui no Brasil, ele vai poder fazer. Por quê? Porque ele demora a ser processado. Você precisa ter uma oferta de emprego. Qual é o empregador hoje que vai esperar de 1 a 4 anos para você chegar? Nenhum, creio eu. Muito difícil. Então o que é que acontece? A gente volta lá para o H1. O H1, você tem 3 anos de visto. Você não pode aplicar diretamente do H1 pro Green Card. Como eu aplico pro Green Card? Aqui. Certo? Então você passa seus 2 anos com seu H1, 3 anos com seu H1, aplica aqui, que é o tempo que vai ser o processamento desse tipo de visto. Tá? Quanto maior a sua qualificação,
mais rápido vai ser o teu processo, certo? Então isso significa que se você for um EB3, um trabalhador sem aptidão especial, o teu processo vai demorar 4, 5 anos. Se você tiver um mestrado, um doutorado e já estiver trabalhando lá, o processo é mais rápido, tá? Mas antes você vai precisar, com certeza, ter tido um outro visto lá. Porque realmente o empregador esperar esse tempo é difícil. Eu tentei trazer, de forma sucinta, algumas opções. Eu sei que vão ter várias perguntas agora. Também vou estar do lado de fora, aguardando contato de vocês, para que eu possa passar cartão, possa passar o material também. Normalmente, é a Érica que faz as palestras. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, que tenha ficado tudo bem explicado. E aqui está o nosso, agradeço a todos vocês a participação. Aqui tem o nosso website, para agendamento de consultas é esse e-mail, e também tem os telefones, tá bom? O de Orlando e o do Brasil, que eles atendem do Brasil lá também, certo? Agora eu não olhei o meu tempinho aqui, mas acho que está mais ou menos aqui. Podem perguntar. Durante o processo do EB5, você não pode trabalhar lá. Não. Você teria que, por exemplo, é possível uma pessoa da família pegar o visto de estudante? É extensivo aos filhos e ao marido durante o processo? Sim, existe muito esses casos da família já querer se mudar imediatamente para os Estados Unidos. Elas fazem visto de estudante para aguardar o processo de green card nos Estados Unidos. E o visto de estudante de ele vale para toda a família, tá? Mas lembrando, por favor, não trabalhem. Tá. Outra pergunta rápida. A porcentagem que um sócio tem que ter numa empresa, para a empresa abrir lá, mesmo que seja em outro ramo, qual é a porcentagem mínima de participação? Não tem nenhum quantidade mínima de porcentagem na questão se você já é um sócio. Mas tem que ser há 1 ano, né? Há 1 ano, exatamente. Você tem que fazer parte daquela empresa há 1 ano, mas não precisa ter mais de 50% das ações, não é necessário. Tá bom? É necessário que a empresa brasileira seja dona da empresa americana. Tá bom? Custo do... O EB5 ele tem o custo de $500 mil de investimento nessas áreas do Dark Employment, mas aí existem os custos que o Regional Center cobra, na faixa de $50 mil a mais, custo de advogado, tudo isso. Aí honorário é uma questão mais específica. O retorno depende do sucesso do investimento, mas não é um investimento que você vai fazer que vai te dar lucros altos, não é. Certo? Não é um investimento que você faz para ganhar dinheiro. É um investimento que você faz para sair da falta de segurança, para sair de um pouco da bagunça que a gente vive aqui, para ter qualidade de vida. Você pode colocar, se você tiver filho em idade universitária, 20 anos, 19 anos, você pode fazer universidade com in-state tuition. O que é que significa isso? Que ao invés de você pagar $50 mil sendo estrangeiro, você vai pagar 10, 15 mil dólares na universidade. Você tem 3 filhos, olha a economia que você já faz com isso, né? E lembrando que os filhos menores de 21 anos é que sempre entram, tá? Se tiverem filhos acima de 21 anos, eles não entram no processo. Ainda ali no L1A, eu queria saber o seguinte: após 1 ano é que então eles vão analisar se a empresa está andando sozinha e aí renovar ou não. Aí eu tenho que ter funcionários. Quantos? Exato. Tem que ter aquela Você tem que comprovar nesse primeiro ano que a sua empresa ela consegue se manter só. Ela não pode mais depender de investimentos da empresa brasileira. E você tem que ter um quadro hierárquico, como eu mostrei naquele triângulozinho lá. Então você tem que ter... Você pode ser executiva, certo? E você tem os gerentes, e você tem gerentes e subordinados. Nesse caso, você não precisa ter gerentes no meio, sendo gerentes de pessoas profissionais. Eles podem ser não profissionais, mas você, como executiva, precisa ter gerentes, e os gerentes precisam gerenciar pessoas. Certo? É na faixa de uns 8 empregados para a gente conseguir montar esse tipo. Então não adianta você querer abrir uma lanchonete que vão 2, 3 funcionários que você vai acabar sangrando na realidade a sua empresa brasileira para sustentar e vai acabar não conseguindo a renovação.
abrir um novo negócio lá, que ainda não está no mercado americano, como é que em um ano vai conseguir a empresa andar sozinha? É difícil? Na realidade de lá, eles acham que isso é o tempo suficiente para a empresa amadurecer. Entendeu? Eu sei que a realidade daqui do Brasil é bem diferente. A gente sabe como... Eu já fui empresário também e sei como a realidade é bem diferente aqui no Brasil. Mas a realidade americana é outra. É viável, certo? Mas lógico que projetos maiores. Entendeu? Não adianta assim eu te dizer que vai abrir um restaurante com $50 mil e você vai conseguir o green card. Não, seria para um produto novo que não existe lá, talvez exista, tenha concorrência, então é difícil saber se em um ano vai conseguir. Exato. É um investimento, como é o AB5, que é um investimento de risco. Certo? O visto europeu precisa também ter funcionário americano? Precisa. Você precisa ter funcionário, mas a diferença é que você não precisa ter um quadro de funcionário tão grande como para o L1, tá? O EB você consegue... o E2 você consegue, com 2, 3 funcionários, você consegue estar sempre fazendo a renovação. O que acontece é o seguinte, no E2 você nunca vai poder mudar o seu status de visto para um green card. Ele não leva você ao green card. Você pode renovar indefinidamente, desculpa, mas ele não vai te levar ao green card, certo? O que você vai poder fazer, seu filho, vamos assim dizer, ele faz universidade nos Estados Unidos, ele se gradua nos Estados Unidos, ele vai poder pagar em state tuition, tudo isso, mas ele não vai poder trabalhar se você tiver o E2, mas ele pode receber depois uma proposta de emprego H1, entendeu? De trabalhador qualificado, fazer uma H1 de 3 anos, e ele fica, depois ele se desvincula do teu visto, entendeu? Mas com a maioridade ele não consegue se desvincular automaticamente. Ele vai ter que ter uma proposta de trabalho ou algo parecido para conseguir sair do meu visto. Como é uma pergunta mais específica, eu vou te pedir para responder lá fora, que eu vou consultar o advogado e eu te falo, tá certo? Dos 500 mil, qual o tempo mínimo Tempo mínimo, como assim o senhor fala? Que vai ficar lá? que vai ficar lá? Certo. No processo de AB5, o retorno ele demora em torno de 6, 7 anos. Vai variar, entendeu? Mas mais ou menos nesse tempo que fica o dinheiro. Depois que a gente põe esse dinheiro, a gente pode ficar com o passaporte? Fica sim, o senhor não perde. O senhor já vai receber o green card. Primeiro o green card condicional, como eu falei, de 2 anos. Depois dos 2 anos, o senhor recebe o green card de 10 anos. Após 5 anos, com o green card, o senhor pode aplicar a cidadania americana. Certo? E é importante frisar que a sua o seu green card ele é válido para todos os membros da sua... Todos os membros que eu diga, marido, mulher, filhos, certo? Desde que os filhos sejam menores de 21 anos. Tá bom? E ele não pode completar... Ele tem que aplicar o processo antes dele completar 21 anos. Tá certo? Não pode aplicar com ele depois de 21, senão ele não entra. Bom dia a todos, parabéns a todos por estarem aqui se informando. Só quero fazer um comentário que a gente que já está há algum tempo nos Estados Unidos vê que o ideal é se preparar bem para ir para os Estados Unidos e não fazer nenhuma loucura. Respondendo especificamente o B5. O B5 existe 2 formas mais específicas de se fazer. Você pode fazer ele diretamente do seu negócio, você montar um negócio e investir os $500 mil, é a forma direta de se fazer ele. E você tem que gerar os 10 empregos e aí precisa se aplicar $500 mil ou $1 milhão, dependendo da região. Ou você faz através de um centro regional, como foi citado, que são empresas que selecionam projetos e aprovam os projetos e ficam responsáveis por esses projetos. Qual é o risco do EB5? O projeto não acontecer e os empregos não serem comprovadamente gerados. Por isso é importante escolher bem o projeto que vai se envolver, porque senão você corre este risco. Em geral não acontece. O EB5 é um visto que tem acima de 95% de aprovação.
mas existe esse risco. Existe hoje acontecendo nos Estados Unidos, como do ponto de vista do desenvolvedor de negócios, este é um dinheiro relativamente barato dentro da composição, da estruturação financeira de um novo projeto. Existe gente criando o projeto para poder aproveitar esse D5. Então é realmente ver qual é o centro regional, se é um centro regional que tem tradição, que está há muito tempo, que tem história, que já aprovou, mas isso com certeza é a matéria, digamos, que os advogados vão orientar. Regra geral, para ir para os Estados Unidos, primeira coisa, consulte sempre um advogado, porque é fundamental, nos Estados Unidos, a gente estar bem assessorado de um advogado, e mais do que isso, quer dizer, eu posso passar para vocês tudo do que eu já me informei e de uma experiência, mas legalmente eu não posso dar uma informação que não seja de um profissional realmente habilitado para isso. Então eu posso, assim, isso porque estou aqui no Brasil, porque estando lá eu nem falo isso. Eu queria agradecer e dizer, de novo, nós estamos o dia inteiro aqui, às 6 horas a gente vai fazer uma sessão de uma sessão de perguntas abertas. Queria agradecer demais o Eduardo. Quem me apresentou, o Ariel, foi o escritório BTL Immigration, então eu tenho certeza que também ele vai poder, aí nos intervalos, quem tiver interesse específico, perguntar mais coisas para ele.